Olá! Estou aqui mais em um vídeo para falar com vocês um pouquinho quanto a poemas. E daí, para fazer essa seleção, eu fiquei pensando assim, né? Vamos trabalhar um pouquinho mais de Carlos Drummond de Andrade. Queria trabalhar a pedra, tinha uma pedra no caminho, e José, do Carlos Drummond de Andrade, ambos são dele. Mas, daí eu fiquei pensando, né? A gente tá no ensino fundamental, e daí eu fiquei me perguntando, poxa, mas quantos autores, poetas neste caso, negros, a gente estudou? Lá no comecinho das aulas a gente trabalhou com Cruz e Souza, certo? Ok. Então por que a gente não continua? Daí, além dessa minha reflexão, eu falei, poxa, mas mais um homem, ainda que negro é um homem, a gente vai trabalhar com o poema? Daí eu falei, por que não mulheres negras na poesia? Para começar com esse assunto, a gente pode pensar um pouquinho assim, né? Quantos autores negros a gente tem em várias matérias, língua portuguesa, matemática, história, geografia, quantos autores negros a gente trabalha, né? Pra gente começar a pensar um pouquinho nisso e continuar os nossos caminhos assim, eu vou trazer duas poetisas mulheres negras, certo? Lembrando que a gente tá no mês de Setembro Amarelo e dá pra gente pensar como a questão social pode nos forçar as tristezas, as frustrações, pra gente começar a conversar um pouquinho sobre isso, certo? Então, a primeira que eu pesquisei, e eu vou ser muito sincera com vocês, eu chorei muito. E olha que esse choro nem foi nas pesquisas que eu fiz mais profundas, né? Porque só de você dar uma olhadinha lá na Wikipedia, já mostra um pouquinho da vida da Estela do Patrocínio, que foi uma mulher negra, carioca. Pouquíssimo se sabe da vida dela. O que se sabe é que num determinado momento, quando ela estava nos 21 anos, ela foi parada pela polícia, andando lá na Central do Brasil, próximo, né, nas proximidades da Central do Brasil. Ela foi presa e foi encarcerada num local que na época era muito comum, que eram os manicômios. E seria bacana também a gente começar a pensar qual que é essa figura do manicômio em décadas passadas, né? E por que a maioria da população que era encarcerada nesses manicômios eram pessoas negras, tanto homens quanto mulheres. Né? Então, nesse determinado dia, a Estela do Patrocínio, ela tinha 21 anos de idade, ela estava fazendo, sei lá, acho que coisas do dia a dia, e ela foi abordada, né, e foi direcionada para esse manicômio. Nesse manicômio, ela ficou durante uma boa parte do tempo, depois ela foi transferida para um outro, ainda no estado do Rio de Janeiro, e passou o resto da vida dela nesse manicômio, né? Ela tinha 21 anos e ficou lá até a morte. Aos 51 anos, ela faleceu em 1992. E ela teve uma produção que ela conversava com as enfermeiras do local, e num determinado momento as enfermeiras faziam a gravação desse falatório dela, né? E em 2001 foi publicado uma obra organizada pela Viviane Mosé, que é uma professora que eu admiro muito, já acompanha há muitos anos. Ela nossa, não tenho nem adjetivos para falar dessa professora. E daí ela organizou essa obra e foi lançada em 2001. E nessa obra tem esse falatório, né, da poesia da Estela do Patrocínio. Eu deixei lá pra vocês lá no Google Classroom. Eu vou ler um trechinho aqui pra vocês, tá bom?
vou citar alguns trechos do poema da Estela do Patrocínio para vocês, tá? Eu estava com saúde, adoeci. Eu não ia adoecer sozinha, não. Mas eu estava com saúde, estava com muita saúde. Me adoeceram. Me internaram no hospital. E me deixaram internada. E agora eu vivo no hospital como doente. O hospital parece uma casa. O hospital é um hospital. Seguindo. Estar internada é ficar todo dia presa. Eu não posso sair. Não deixam eu passar pelo portão. Maria do Socorro não me deixa eu passar pelo portão. Seu Nelson também não deixa eu passar lá no portão. Eu estou aqui há 25 anos ou mais. Seguindo. Não sou eu que gosto de nascer. Eles é que me botam para nascer todo dia. E sempre que eu morro, me ressuscitam. Me encarnam, me desencarnam, me reencarnam. Me formam em menos de um segundo. Se eu sumir, desaparecer, eles me procuram onde eu estiver. Para estar olhando para o gás, para as paredes, para o teto, para a cabeça deles e para o corpo deles. É isso. Então, a gente pode pensar assim, que o poema da Estela do Patrocínio é um poema que diz da época que ela viveu, certo? Uma mulher negra, uma mulher diagnosticada com esquizofrenia, uma mulher que foi colocada dentro de um manicômio sendo dita como louca. Então o que vem de fora é o que nos dá nome, né? Por que ela foi colocada como louca? E aquela questãozinha que eu coloquei no começo, né? Por que a maioria que eram frequentes nesses manicômios era a maioria negra? Será que a gente pode pensar no sistema carcerário brasileiro que a gente tá, que é majoritariamente composto por pessoas negras? É uma questão que a gente pode colocar, né? A Estela do Patrocínio foi uma mulher que eu gostei muito na pesquisa que eu fiz, porque ela trouxe algo da nossa história. E a nossa história, gente, ela sempre tá aqui no nosso presente, né? Independente de quem somos, independente da vida que temos. E por conta disso eu trouxe uma poetisa contemporânea nossa, uma professora. Eu tive a oportunidade de conhecê-la e apreciar a obra, entrei em contato com ela. Ela me autorizou a compartilhar a obra dela, né? E eu vou ler aqui um trechinho, porque eu vou deixar para vocês o poema completo lá no Google Classroom, tá bom? Da Sandra Félix. Então vamos lá. O título do poema é Pandemia. Então isolamento social. Pro vírus não se alastrar. Isolamento como? Se nem todos têm um lar. Num barraco na favela, o esgoto a céu aberto é um quintal. São milhares de famílias que vivem nessa condição social. Como disse Conceição Evaristo, a gente combinamos de não morrer. E cada um na sua fé, oração, prece, batucada e lê aiê, torcendo para que tudo passe logo e a gente possa voltar a viver. Da Sandra Félix. Então a gente pode pensar que essa questão
da pandemia é um fator que para muitas pessoas está sendo algo bem complexo de lidar, certo? A poesia, como a arte, salva vidas, porque muitas das nossas angústias, das nossas dores, das nossas alegrias, a gente pode colocar no papel e quis e pretendo ampliar isso porque são centenas de mulheres fantásticas, negras, que são criadoras de arte fantásticas, maravilhosas, né? Eu escolhi 2 para este momento, né? Mas não acaba aqui, e pra gente ver como tem muita arte boa, né? Eu espero que vocês gostem, que vocês ampliem vossos conhecimentos, escrevam muito poesia, prosa, conto, novela, que vocês melhorem, se adaptarem ao que mais lhes tocarem, tá bom? Um beijo, fiquem todos muito bem, até a próxima. Pode falar, pode colocar. Já pôs? Eita.